A graça e a paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, como que você está? Você está bem? Como foi sua noite de sono? Como você tem passado seus dias? Como está a sua família? Me pergunto porque eu me preocupo com você e porque eu amo a sua vida, você que está me assistindo. Eu quero que você saiba que você é muito precioso, muito preciosa aos olhos do Senhor e também para mim. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Bruno Weiser, sou ministro da palavra, sou ministro de oração, estou aqui como um vaso de Deus para servir a sua vida, para ministrar sobre a sua vida. E esse canal aqui é o canal Pastor Bruno Weiser. É um canal dedicado, centrado, com um foco em oração. É um canal de oração para nós ministrarmos a palavra e também para nós ministrarmos oração. E agora nós estamos fazendo a oração da manhã e conforme você já está vendo aí no título do vídeo, nós estamos numa campanha de oração de 10 dias pelo Rio de Janeiro, sendo hoje o segundo dia desse propósito de oração. E todo dia nós trazemos uma palavra sobre autoridade. Então, ao invés de nós simplesmente começarmos a orar replicando, reproduzindo aquilo que jornalistas, aquilo que a mídia ou até mesmo as pessoas envolvidas falam, nós temos que resgatar um conceito que é de fundamental importância para nós. Eu já te expliquei em outros vídeos que só existe um tipo de oração contrária. A oração contrária é aquela que é contrária à palavra. Aquilo que você aprendeu, aquilo que te ensinaram como oração contrária, na verdade não é oração contrária, é uma oração de oposição. Quando alguém se vale da oração para se opor a você, para te atrapalhar, isso é uma oração de oposição. Oração contrária, minha amiga, oração contrária, meu amigo, é a oração que é contrária à palavra de Deus. E uma oração contrária à palavra de Deus, Deus não ouve. Agora, uma oração de acordo com a palavra, até se for para um juízo, Deus vai ouvir. Você está me entendendo? Quando o diabo vai aos tribunais, às cortes celestiais nos acusar, ele também está apresentando pleitos e queixas. Se você for analisar isso no sentido amplo, então até o diabo ora. Então, orar por orar, a questão não é essa. A questão é o que você está orando. Você está orando de acordo com a palavra? Você está orando a palavra? Você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Você nasceu de novo? Você confessou os seus pecados? Você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Como único caminho que leva a Deus Pai? Você aceitou a Jesus? Então, você vai aprender agora a orar. E nesse propósito, nós queremos resgatar a doutrina sobre autoridade, ok? Nós precisamos resgatar a doutrina de autoridade, entendermos a nossa posição de servos e de servas de Deus, entender quem que estabeleceu essas autoridades e que o ponto nunca será resistir a uma autoridade. O ponto nunca será falar mal de uma autoridade. O ponto nunca será agredir uma autoridade. Isso nunca será permitido pela palavra. E eu te convido você voltar, vou deixar aqui o card, eu convido você a deixar, a assistir, melhor dizendo, o primeiro vídeo, que é sobre o Romanos capítulo 13. Que toda alma está sujeita a autoridades, não existe ninguém que não está sujeito a autoridades, toda autoridade procede de Deus, não há autoridade que não proceda de Deus, olha que lindo. Quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e quem resistir à autoridade vai trazer uma condenação sobre si mesmo, que as autoridades são ministros de Deus, que são vingadores de Deus, eles trazem a espada, tem um poder de disciplina, tem poder de morte sobre aqueles que dos crimes mais graves, principalmente crimes de sangue,
Então isso tudo está lá no primeiro vídeo, ok? Eu vou deixar o card aqui e vai também estar nas recomendações. E no finalzinho de ontem, que nós vamos ministrar aqui a palavra para fazermos a oração, e eu ministro dessa forma, tá? Sempre trazendo um pouco da palavra e depois orando, porque quando nós vamos orar, nós oramos a palavra. E você vai ver muitas orações aí no YouTube, que são inclusive orações, pseudo-orações que são geradas por inteligência artificial. Você sabia disso? Hoje as maiores orações do YouTube, as orações mais assistidas, são orações que foram produzidas por uma inteligência artificial. Você está me entendendo a gravidade? Então eu queria pegar do último versículo, ontem, que é o versículo 6 e 7, para que o vídeo não ficasse muito grande. Então esse vídeo de hoje, ele é uma continuidade do vídeo de ontem. É Romanos 13, mas eu vou dar uma pausa aqui. Eu quero dizer o seguinte, eu quero pedir em primeiro lugar para que você não pule esse vídeo, amém? Para que você se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, deixa seu comentário, deixa seu like e recomenda, amém? Vamos continuar com o vídeo. Então, Romanos capítulo 13, versículos 6 e 7, diz assim, é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Deixa eu repetir o versículo 6. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dizendo? Porque você vai ver também muitos vídeos de pessoas que se dizem cristãs, que vão dizer que imposto é roubo. Você vai ver muito disso no YouTube. Muitas pessoas dizendo que o imposto ele é um roubo. Na verdade, nós vamos ver que a depender da alíquota, sim, é um roubo, mas o imposto em si não é um roubo. O imposto, ele é um princípio bíblico, pasme. Talvez você nunca ouviu isso, talvez você nunca aprendeu isso. Eu quero, inclusive, que você deixe nos comentários se alguma vez você já ouviu alguma pregação, algum pastor, algum mestre da palavra te dando esse ensinamento sobre autoridade, sobre impostos, sobre tributos. Então, quem criou e quem permitiu as autoridades cobrarem impostos foi o próprio Deus, porque eles são ministros de Deus e o que eles desempenham é um serviço de Deus, tá certo? É um serviço de Deus. E aí ele tá falando, a quem que você tem que pagar tributo, você paga tributo, a quem você tem que pagar imposto, você paga imposto. E tem outras autoridades que você não vai estar pagando imposto, mas você vai estar pagando um respeito a quem honra é honra. Então, por exemplo, uma professora numa sala de aula, em relação ao aluno ali, ela é uma autoridade educacional, é uma autoridade de educação. Você vai pagar um imposto para a professora? Não. Você vai pagar um tributo para a professora? Não. Nós pagamos impostos sobre carro, IPVA, é ao Estado, IPTU é ao município, e agora tem essa reforma tributária. Agora, uma professora na escola, já o meu filho de 5 anos, ele tem que respeitar a professora e honrá-la, porque é uma autoridade sobre a vida dela. Um pastor numa igreja, uma pastora numa igreja, é uma autoridade espiritual. Você paga um tributo, um imposto ao pastor? Não. Mas você tem que pagar o quê? O seu respeito e honra. Você não pode desrespeitar um pastor. Você não pode desrespeitar uma pastora. Você não pode desonrar um pastor, desonrar uma pastora. O que você pode fazer? Se aquele lugar não está de acordo com a palavra, você, na paz, você pede para se retirar e vá para um outro lugar. Isso aqui é um exemplo, tá? A palavra, então, que eu quero ministrar hoje está em 1 Samuel, capítulo 8, para nós darmos continuidade a essa ministração de ensino, de doutrina, de palavra, e depois nós iremos orar
em especial pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro e por todo o Brasil, ok? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, diz assim: quando Samuel ficou velho, 1 Samuel, capítulo 8, amém? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então eu quero já te destacar essa questão aqui daquilo que da nossa oração que nós fizemos ontem, que é a oração para que Deus remova autoridades. Vamos continuar. Então, repetindo: porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, Samuel, ao contrário, inclinaram-se à avareza. Avareza é amor ao dinheiro, corrupção, tá? Porque então eles estavam querendo agora o cargo para enriquecer. Aceitavam suborno e perverteram o direito. Então o que acontece? Deixa eu já explicar para nós já avançarmos. A nação de Israel, nesse período aqui, antes da entrada de Saul, do rei Saul, e depois que Josué morreu, então nós temos o povo, que esse povo ele nasce no Egito, amém? Jacó ainda era apenas um patriarca com 11 filhos, eram 70 almas que foram para o Egito. 70 almas, 70 pessoas. Dessas 70, um povo se formou lá no Egito. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Esse povo ficou 40 anos no deserto, morreu aquela geração. A segunda geração, liderada por Josué, é que entrou na Terra Prometida, começando pela cidade de Jericó. Ok? Então, começaram ali pela cidade de Jericó, entraram na Terra Prometida. Quando Josué morreu, começou uma era de mais ou menos ali 400 anos, que é chamada Era dos Juízes, ou Período dos Juízes, em que o povo não tinha rei, o povo não tinha governador, o povo não tinha prefeito, o povo não tinha primeiro-ministro, o povo era absolutamente livre, era de fato uma anarquia. Você vai ver ali guerra civil, você vai ver ali várias situações nesse período dos juízes. E a palavra, ela relata que o povo ele se afastava de Deus, havia um inimigo, e aí Deus levantava juízes, inclusive também mulheres. Você vai ver ali, por exemplo, a juíza Débora, que era uma profetisa de Deus, a juíza Débora, tá certo? Samuel foi o grande último juiz. Então ele constituiu os filhos dele, só que a Bíblia diz então que os filhos dele se corromperam, não tinham o mesmo caminho que ele. Então o que você vê aí? Que essa questão de autoridade, as autoridades são corruptíveis. O que é ser corruptível? Existe a possibilidade de uma autoridade se corromper, ok? Então uma coisa é a posição, que é a posição que Deus criou de autoridade, outra situação é a pessoa física que está ocupando aquela posição de autoridade. Então não é a posição de autoridade que é corruptível, porque toda posição de autoridade foi constituída por Deus, procede de Deus. Agora, a pessoa física do ocupante daquela posição, sim, aquela pessoa ela pode se corromper, que no caso, eles aceitavam suborno, eram corruptos e perverteram o direito, ou seja, eles vendiam sentenças. Então você vê que isso já é algo antigo. Então, onde tem ser humano, onde tem homem, onde tem carne, tem pecado. Aí, versículo 4. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo em tudo que lhes pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles.
segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, dizendo: este será o direito do rei. Então, uma pausa aqui. O povo então foi a Samuel pedir um rei. E Samuel, essa palavra, ele como um profeta, ele ficou incomodado, ele foi orar a Deus acerca dessa palavra. E Deus falou assim: não, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, mas você atenda porque eu vou atender a voz deles. E aqui que eu queria me deter, que é uma parte importante dessa ministração de hoje, que eu estou trazendo para você, minha amiga, e você, meu amigo, um ensino doutrinário. Eu repito aqui, coloque aqui nos comentários se você já tinha estudado sobre isso, se você já teve a oportunidade de estudar sobre autoridades, se você, aonde você passou, se você foi ensinado, se você já teve estudo sobre isso, se você já fez um estudo autodidata sobre isso, ou se é a primeira vez, e o que você está achando desse estudo, dessa palavra, para você estar aprendendo aqui, ok? Então, aqui que Deus fala, que Deus ele é sempre assim. Toda vez que você vai tomar uma decisão, Deus ele te alerta das consequências da sua decisão, porque Deus ele é um ser jurídico. Tá? Tô te falando para você entender. Então o que é ser jurídico? Jurídico é aquilo que é uma locução adjetiva relacionada àquilo que é de direito, aquilo que é do direito. Tudo aquilo que é relacionado ao direito, à justiça, é jurídico. Jurídico. E o que eu quero dizer que Deus ele é jurídico? Ele tem uma essência jurídica. Que Deus ele age a partir de regras que ele mesmo estabeleceu. E olha que interessante. Deus, ele se submete, isso é lindo. Deus, ele se submete às próprias regras que ele, Deus, criou. Eu quero te dizer que Deus é um Deus de segurança, que você pode ficar seguro naquilo que ele fala, porque quando Deus, ele fala algo, primeiro porque a essência dele é a verdade. Deus, ele não é mentira, o pai da mentira é o diabo. Então, quando Deus, ele estabelece uma palavra, ele não volta na palavra que ele estabeleceu. O que acontece quando ele revê sua decisão, que aí entra uma outra essência, que é a essência da misericórdia, que é o seguinte: ao invés de aplicar o juízo, que é a destruição, e esse juízo é uma resposta da santidade de Deus, porque toda vez, que é um outro atributo de Deus, a essência de Deus, Deus ele é santo. Ele não é uma vez santo, ele é 3 vezes santo. Isso está em Isaías capítulo 6. Os serafins, você está me ouvindo aqui, os serafins estão clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus Pai é santo, Deus Filho é santo, Deus Espírito Santo é santo. Ele é um Deus que ele é 3 vezes santo. E toda vez que a santidade de Deus é violada pelo nosso pecado e nosso erro e nossa falha, esse erro, essa falha, esse pecado que fere a santidade de Deus, viola a santidade de Deus, faz nascer o juízo de Deus. Então, o juízo de Deus é uma resposta à violação de sua santidade. E essa resposta, o juízo, ele precisa existir. Porque se não existir o juízo, então, na verdade, haverá uma injustiça, uma ausência de justiça, uma omissão. Então, o juízo é uma dimensão da justiça de Deus. Então, Deus ele é um Deus justo. Tá certo? Deus, ele é justo. Você tem que entender isso. Então, Deus, toda vez que Deus, ele estabelece regras, ele estabelece princípios. Então, é por isso que você tem que ler a palavra, meditar na palavra, porque esses princípios estão contidos na palavra dele. E Salmo 138:2 diz que Deus elevou o nome dele, a palavra dele, acima de todas as coisas. Então o compromisso de Deus é com o nome dele, ele não nega o nome dele, ele não viola o nome dele, e com a palavra dele. Deus, ele nunca viola a palavra dele. Ele não violou a palavra dele por causa de Jesus. Então Jesus, as profecias diziam que o Filho de Deus tinha que morrer.
O Senhor Jesus disse assim, Pai, o Senhor Jesus homem, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Deus não ouviu ele. Deus não fez a vontade dele. Então você entendeu o que é oração contrária? Aquela oração ali de Jesus era uma oração contrária. Mas uma oração contrária no sentido que ele estava desabafando também. Porque ele sabia que a vontade dele não podia ser feita. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Estava orando no Getsemane. Mas não seja feita a minha vontade. E Deus não fez a vontade dele. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta você chorar, não adianta você espernear, não adianta você suplicar, não adianta você clamar, não adianta você pagar voto, você dar dinheiro, dar dízimo, oferta, se aquilo que você está pedindo está fora da palavra. Você está entendendo? Não adianta você pedir para Deus abençoar um casamento se você, por exemplo, não é casado ou casado, você é juntado, amaziado. Isso não existe. É um exemplo que eu estou te dando aqui. Não adianta você orar para ter um homem casado, uma mulher casada. São quebra de princípios. Isso não existe. Tá entendendo? Então Samuel ele ora a Deus e Deus está dizendo assim, olha, você vai atender. Só que primeiro você vai explicar qual vai ser o direito. É o versículo 9. Agora, pois, atenda a voz deles. Atenda, Deus está dizendo. Atenda a voz deles. Façam o que eles estão te pedindo. Porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Então Deus está dizendo, advirta-os solenemente. O que é uma advertência? Olha, se você quiser isso que você está pedindo, vai acontecer isso, isso, isso e isso. E Deus disse assim, explique-lhes. Então era para Samuel ser agora um professor, um professor profético. Porque ele iria profetizar. Ele iria estabelecer um princípio, uma regra. E por que eu estou trazendo isso aqui para você? Você pode me perguntar assim, mas pastor Bruno, isso aí é Antigo Testamento, isso se aplica ainda nos dias de hoje? E o que eu vou te explicar e te responder aqui? Que de Gênesis a Apocalipse tudo é Bíblia, tá certo? Essa divisão de Antigo Testamento e Novo Testamento ela só tem dois aspectos. Primeiro, que no Antigo Jesus ainda não veio e está sendo profetizado. No Novo Jesus ele veio, cumpriu todas as coisas e cumpriu toda a profecia. Mas a parte mais importante é sobre salvação. Porque antigamente você teria que se circuncidar, você teria que cumprir os ritos judaicos, você teria que se transformar num judeu, cumprir uma série de ritos que eram sombras, figuras daquilo que Jesus faria para você ser salvo. E também era pela fé, porque você teria que crer. Então a salvação sempre foi pela fé, não era pelo rito em si. Então hoje nós não chegamos mais e nós não matamos mais bodes, porque a salvação não é mais pelo sangue de animais. A remissão de pecados não é mais por sacrifício de animais. Não existe você pagar em dinheiro, fazer uma oferta de holocausto pelo seu pecado, porque a expiação perfeita, o sacrifício perfeito é o sacrifício do Senhor Jesus. Então essa é a questão. Então, tirando a salvação, todos os demais princípios sobre finanças, sobre autoridade, os princípios eles se mantêm, porque os princípios são universais. Eles são transculturais, transgeográficos, eles são metatemporais, ou seja, um princípio não está sujeito ao tempo, um princípio não está sujeito a uma cultura, o princípio não está sujeito a uma geografia. Então, quando Deus está usando o profeta para explicar para o povo qual era o direito, gente, esse direito é da essência de Deus. Você está me entendendo? Então, Deus na verdade, ele está falando para nós o que ele entende sobre a autoridade que ele constitui. Porque quem está constituindo, o povo está pedindo, mas quem está constituindo essa autoridade é Deus. Quem está constituindo essa autoridade é Deus. Aí no versículo 10, Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo. Então eu também estou aqui hoje também como um Samuel, como um mestre da palavra, para explicar para você que talvez, eu não estou me engrandecendo, talvez você que está vendo esse vídeo de oração, talvez você nunca ouviu essa palavra, talvez você nunca teve esse ensino, talvez você nunca teve esse ensinamento. Então esta que é a figura de um homem de Deus, de um vaso de Deus, de um instrumento de Deus com palavra, com Bíblia, para na palavra te explicar, te apontar,
te explicar, te relatar o que Deus pensa sobre a autoridade, o que Deus sente por autoridade e o que Deus fez ao instituir a autoridade. Tá certo? Não adianta você repetir discursos de jornalistas, porque jornal não é regra de fé para nós que somos servos de Deus, servas de Deus. O que um repórter fala não é regra de Deus. Agora, aquilo que um homem de Deus fala, que é a palavra, isso você tem que obedecer. Você não tem escolha, você não tem opção. Aquilo que é palavra, aquilo que é escritura sagrada, aquilo que é Bíblia, você deve, você precisa, você necessita, você é obrigado a obedecer, senão você está em desobediência. E todo desobediente é um rebelde. Pecado de rebelião é como um pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Então você entendeu na prática a importância disso? Aí no versículo 11, dizendo, este será o direito do rei. E você disse, mas pastor Bruno, nós não temos rei. A figura de autoridade, se vai ser primeiro-ministro, se vai ser presidente, se vai ser governador, se vai ser prefeito. Isso, na verdade, é uma autoridade que nós homens fracionamos ela no nosso sistema aqui de governo. Mas a autoridade é o mesmo princípio. Então ele está dizendo, este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50. Então aqui você já vê o fundamento do alistamento militar. Você já tinha prestado atenção nisso na Bíblia, na palavra? Aonde está o fundamento bíblico? Então o fundamento bíblico por um alistamento militar, para um concurso público da polícia militar, um concurso público de uma polícia penal, um concurso público de uma polícia civil, de uma polícia federal, de uma polícia rodoviária federal, está aqui o fundamento. É o Estado, hoje no nosso caso é um Estado, né? Está abrindo um concurso. Então, para ser um guarda metropolitano civil, um GCM, né? Guarda Civil Metropolitano, que é o município, abriu o concurso. Esse é que é o fundamento, tá? Outros para lavar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Então você vai, por exemplo, num tribunal, lá tá servindo lagosta, lá tá servindo suco, tá servindo café, salada de frutas. Tá lá, o pessoal tá limpando lá, se for num tribunal, num fórum, no palácio do governo, na prefeitura, lá tem toda uma máquina burocrática administrativa funcionando. Foram concursados, estão ali recebendo, mas é toda uma máquina pública. Por isso que eu quero te dizer o seguinte, você não conseguirá destruir o serviço público. Claro que esse serviço público teria que ser muito mais racional, menos cargos, mas é por isso que Deus estava alertando eles de como que seria, tá certo? 14, tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais e o dará aos seus servidores. Então, outra coisa que você está vendo aqui, que Deus estava alertando e advertindo o povo, o que o rei iria fazer? Gente, isso aqui você vê hoje através da desapropriação. Então, se ele quer construir um shopping, ele vai lá e vai desapropriar aquelas terras. Tudo que ele quiser fazer, ele irá desapropriar as terras. Aí continua dizendo, só um momentinho, meu Deus. Aleluia. Desculpa. Aí continua dizendo, só um minutinho. Perdão. Vamos continuar nosso raciocínio. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais e o dará aos seus servidores. Então, se ele tiver que construir um shopping, fazer uma rodovia, ele vai desapropriar a sua casa, ele vai tomar a sua casa.
E não adianta você reclamar, dizendo, Deus, eu não queria que houvesse alistamento militar. Eu não queria que houvesse policial. Eu não gosto de polícia. Eu não gosto de GCM. Eu não gosto de delegado. Eu não gosto que tenha armas. Não, a espada é de Deus. Você tem que entender que a espada é de Deus. E Deus entregou como um instituto para vingar a criminalidade. Deus entregou essa espada às autoridades. Tá certo? Então você não vai conseguir destruir isso. E o 15. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês escolherem para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então o que nós vemos aqui? Que Deus, a única coisa que ele está limitando é qual seria a alíquota bíblica ideal e divina de Deus para um imposto. Hoje nós brasileiros pagamos aí certamente mais de 40%. Nós trabalhamos, do ano nós trabalhamos aí 4 a 5 meses. Isso é o que são as informações oficiais. Mas vamos um pouquinho. Você trabalha a metade do ano, vamos colocar 50%, porque tem os impostos que você paga na gasolina. Você compra um saco de arroz, tem imposto ali. Você compra uma casquinha de sorvete, tem imposto ali embutido. Os aluguéis agora com a reforma tributária, haverá um aumento. Foi criado imposto sobre investimentos, imposto também sobre quem produz conteúdo na internet, sobre venda de cursos, ou seja, os impostos só estão aumentando. Então, certamente é de 50% acima hoje, por exemplo, no Brasil, que é pago. Mas na mente de Deus, no coração de Deus, aquilo que ele estabeleceu como justo, equânime, uma alíquota certa, seria 10%. Eu quero te perguntar, comenta nos comentários, fale aqui nos comentários, você sabia dessa informação? Você já tinha visto na Bíblia? Porque às vezes você lê e essa informação parece que ela não salta aos seus olhos, mas você já tinha visto essa informação do que é uma alíquota ideal a Deus? Então seria 10%, tá? E aí, para finalizar, 18. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Então o que acontece? Que nós vemos aqui, meu tempo está um pouco estourado, mas não tem problema que também fica uma mensagem de uma palavra também, porque tem muita profundidade. E na verdade, daria até mais de 1 hora, mas não tem problema, porque também tem um ensino aqui muito profundo. Aqui está dizendo, então, eu quero que você depois volte esse vídeo e medite nesse texto de 1 Samuel 8. 1 Samuel 8 fala dos princípios, então ali você vai ver alistamento militar, constituição de polícia, desapropriação, a alíquota de um imposto, tá certo? Que seria o adequado, 10%. Só que hoje, o que é corrompido, que nós pagamos mais de 50% certamente. Mas você está entendendo que a autoridade é constituída por Deus, tá certo? E é claro que eu quero finalizar aqui dizendo que você não apenas pode, você deve depois estudar para que você pague menos imposto dentro da lei. Dentro da lei, você pague menos impostos, tá certo? Vamos orar então, colocando o nosso país, colocando a cidade do Rio e toda essa violência que está acontecendo, pedindo a Deus para que Deus possa estar operando, amém? Senhor meu Deus e amado Pai, a Tua palavra foi lida. Eu quero te agradecer por esse estudo, por esse ensino, por esse ensinamento que foi dado aqui agora. Eu quero pedir, meu Pai, que este vídeo ele possa ser espalhado, que os teus anjos espalhem esse vídeo. Que muitas pessoas possam aprender de ti, na tua palavra. E as pessoas, Senhor, elas voltem para as escrituras, elas voltem para a tua palavra para aprenderem de ti. Pai, nós queremos colocar, Senhor, todas as famílias que perderam seus entes queridos, ainda que sejam violadores da lei, que o Senhor venha confortar os corações, mas o mesmo Espírito Santo que consola é o Espírito Santo que convence do erro. Nós não podemos, Senhor, fazer vista grossa e ignorar o erro, porque a tua palavra diz,
em Romanos 13, que aquele que resiste a uma autoridade está resistindo à ordenação de Deus e trará sobre si mesmo a sua condenação. Porque ele não traz a espada que é um instrumento de morte, de vingança, de juízo, de justiça, não traz a espada à toa, a espada é para usar. Então, que o Senhor venha consolar, Senhor, todos os familiares e que o Senhor venha trazer um avivamento de arrependimento. Pai, que muitos estão pedindo um avivamento, Senhor, de milagres, de sinais, de dons, nós queremos ver isso sim, mas o verdadeiro avivamento é aquele avivamento que ele traz uma mudança na sociedade. Ele muda cultura, ele muda pensamento, ele muda ideologia, ele muda a filosofia da sociedade, ele muda o comportamento da sociedade, ele muda a forma da sociedade ver as coisas e ele traz, Senhor, vergonha da transgressão, vergonha do pecado, vergonha da iniquidade. E a tua palavra diz que a nossa geração é uma geração adúltera. É uma geração corrompida, adulterada, corrompida, fora dos teus padrões, fora dos teus princípios. Senhor, que nós possamos viver esse avivamento de arrependimento, que nós possamos viver, Senhor, esta experiência. Senhor, levanta homens e mulheres, levanta policiais segundo o teu coração, levanta delegados e delegadas, promotores e promotoras, juízes e juízas, prefeitos, governadores, presidentes, senadores, deputados, vereadores. Senhor, levanta, Senhor, autoridades segundo o padrão do Senhor, ainda que não te conheçam. Mas levanta, Senhor, ministros teus, remova aqueles, Senhor, que estão deixando a nossa sociedade virar um caos e um colapso de criminalidade, porque todo crime tipificado, ele é, na verdade, um pecado gravíssimo aos teus olhos. Derramamento de sangue é gravíssimo aos teus olhos. E outros pecados. Senhor, levanta ministros de governo, levanta autoridades segundo o teu coração, remova os corruptos, remova aqueles que estão pervertendo o juízo, aqueles que estão pervertendo o direito. Senhor, tira eles da posição deles, porque o Senhor pode fazer isso. Senhor, tira eles, desconstitui eles, Senhor, remova eles e coloque no lugar, Senhor, homens e mulheres, ministros teus segundo o teu coração. Abençoa o nosso país. Senhor, nós combatemos através da oração toda criminalidade. Derrama da tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, desculpa pelo horário, mas vai ser a bênção para você. É um vídeo mais denso, é um ensino. Que você aproveite esse ensino, que Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo. Graça e paz e tchau, tchau. Glória a Deus.